Obrigado, Deus, pela palavra que acabamos de ler, a palavra do Senhor. Nós iremos meditar nesta palavra e ao meditarmos que possamos aprender mais do Senhor nesta noite, sobre a sua soberania, a sua graça, a sua mão poderosa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A mão invisível da providência de Deus. A mão invisível da providência de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos meditar, pensar sobre esse assunto, baseado nesse texto. Na verdade, nós vamos citar um pouco do texto dos outros capítulos de Esther, porque é um texto belíssimo. E aí, muitas vezes, nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida e temos a nítida sensação de que o céu está em silêncio. Olhamos para o cenário político, olhamos para as crises familiares, olhamos para as pressões do trabalho e nesses dias olhamos lá para o Oriente, onde está mais uma vez acontecendo uma guerra e perguntamos: onde está Deus? Onde Deus está? O livro de Esther é fascinante, justamente por isso. Em seus 10 capítulos, o nome de Deus não é citado. É interessante isso, não é mencionado uma única vez. No livro de Esther não há profetas. No livro de Esther não há milagres sobrenaturais, como a abertura do Mar Vermelho. Não há fogo descendo do céu, como lá nos profetas. Mas o que nós vemos no livro de Esther é um cenário de conspiração, de orgulho humano, de um decreto de morte que parecia irreversível contra o povo de Deus. Embora o nome de Deus não esteja nítido ou esteja oculto no livro de Esther, o que podemos perceber é que a sua mão é evidente em cada detalhe. Este livro de Esther nos ensina algumas verdades. Primeiro, que Deus não precisa ser visto para estar agindo. Deus trabalha nos bastidores da história. Ele usa as decisões dos reis ímpios e as noites de insônia de homens poderosos para cumprir os seus propósitos. Segundo, acaso não existe no dicionário de Deus. O que o mundo chama de coincidência, a Bíblia chama de providência. Terceiro, esse livro nos ensina, nos mostra que a última palavra não é do inimigo. Mesmo quando a forca já está construída e o decreto já está selado, Deus, especialista em virar a mesa, na última hora, o faz. Na mensagem que vamos estudar hoje, no capítulo 6 de Esther, nós vamos descobrir a mão invisível da providência de Deus. E essa mão estava agindo naquela noite em Suzã. E nós vamos perceber como essa mesma mão continua sustentando a sua vida hoje, a minha vida hoje, mesmo que a gente não consiga perceber a mão de Deus. Então essa mão de Deus invisível, ela age, e em primeiro lugar nós vamos encontrar aqui a insônia providencial e a memória do rei. O texto começa no capítulo 6 com uma frase curta dizendo o seguinte: naquela noite o rei não pôde dormir. Naquela noite o rei não pôde dormir. À primeira vista parece um detalhe que é biológico e comum. Mas à luz da soberania divina, nós entendemos que aquela não era uma insônia comum. Era uma insônia enviada pelo céu. Sabe por quê? Observe o contexto. A forca de 23 metros de altura. Eu não sei o que é que nós poderíamos comparar aqui. Eu não sei que é difícil aqui na nossa cidade tem essa altura. Alguém sabe?
Até para a gente se... Não sei se aquele Feliciana tem essa altura, alguém sabe me dizer? Tem 90 de altura? Então era menos. 23 metros de altura, uma forca. Muito. Um de 7 andares, pronto. Um prédio de 7 andares, uma forca grande, de 23 metros de altura. Estava preparada no quintal de Amã. Pense nisso. Se o rei tivesse dormido no sono profundo, Mordecai teria amanhecido pendurado naquela forca. Isso nos ensina que Deus não se adianta, mas que Deus, ele nos ensina que Ele também nunca se atrasa. Ele é o Deus do Kairos, é o Deus do tempo oportuno. Quando todos os recursos humanos se esgotaram e o veredito parece que está selado, Deus intervém. Deus age na quarta vigília da noite, quando a esperança parece ter se dissipado. Eu não sei se vocês prestaram atenção na leitura, mas o texto diz que o rei Assuero era um homem daquela época mais poderoso que existia. Ele tinha à sua disposição um harém, tinha músicos, tinha vinho, tinha tudo para passar aquela noite se divertindo de insônia. O natural seria que ele buscasse diversão para espantar o tédio daquela noite de insônia. No entanto, a mão invisível de Deus direciona o coração do rei para algo que era monótono. A leitura dos livros ou do livro dos feitos memoráveis. Deus inclina a vontade do monarca para que ele queira ouvir aquela história. Sabe o que é que nós percebemos aqui? O controle de Deus sobre a mente e os desejos dos homens. Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz: como correntes de águas é o coração do rei na mão do Senhor, ele o inclina para onde quer. Esse texto de Esther, do capítulo 6, nos ensina que Deus age. Deus age. Ainda que a gente não esteja percebendo, ainda que a gente não esteja vendo, ainda que a gente não esteja sentindo, Deus está agindo. Imagine o tamanho daquelas crônicas. Imagine o tamanho daquele livro. Eram anos e anos de registros do Império Persa. O servo poderia ter aberto em qualquer página. Ele poderia ter lido o relatório dos impostos em uma conquista militar, ou em um banquete passado, ou ele poderia ter lido qualquer outra passagem, mas por coincidência divina, o leitor abre justamente na página que registrava o dia em que Mordecai salvou a vida do rei, denunciando uma conspiração. O que o cético chama de sorte, o crente chama de providência. Deus controla a mão de quem abre o livro e os olhos de quem lê. Ele resgata do esquecimento um ato de justiça para que ele seja ferramenta de livramento no momento exato. Eu não sei se vocês estão entendendo o que esse texto quer nos dizer. Talvez você sinta que foi esquecido. Talvez você sinta que as suas boas ações não foram notadas ou que o mal está vencendo. Aprenda com Mordecai. Deus tem um livro de memórias. Ele não apenas registra, mas ele escolhe o momento exato de abrir o livro em seu favor. A insônia do rei, a reviravolta no seu processo, ou a lembrança de alguém
sobre você estão nas mãos daquele que nunca dorme e nem dormita, que é o guarda de Israel. Mas esse texto também nos ensina, em segundo lugar, sobre a honra tardia e a ironia divina. A providência de Deus não apenas salva Mordecai, mas o faz de uma forma que humilha a arrogância de seu maior inimigo. Aqui nós vemos o que pode ser chamado de senso de humor de Deus, ou a ironia divina. Quando o rei ouve o relato do livramento de Mordecai, lhe pronunciou, ele faz uma pergunta crucial: que honra e distinção se deu a Mordecai? O que foi feito a ele? E quem estava lendo disse: nada. Nenhuma honra foi dada a Mordecai. Humanamente, Mordecai poderia ter ficado amargurado. Ele salvou um rei e ele foi esquecido enquanto o ímpio Amã foi exaltado. Mas há uma lição aqui. Se a honra tivesse vindo na hora ou naquela hora, ela teria sido comum. Deus permitiu o esquecimento temporário para que a recompensa viesse no momento de maior necessidade. A honra tardia de Deus é, na verdade, uma honra estratégica. Sabe por quê? O homem que se torna vítima do próprio ego. A mãe estava onde? Quando o rei leu as crônicas? No pátio do rei. E aí o rei disse: quem está no pátio? Alguém disse, um dos servos disse: é Amã. Se manda chamar. E o rei perguntou a Amã: Amã, o que deve ser feito com aquele a quem o rei quer honrar? E Amã disse assim: eita, é comigo, é para mim. E aí ele começou a dizer o que deveria ser feito com quem o rei quisesse honrar. Trazer o cavalo, vestir as vestes reais, colocar a coroa e sair desfilando pela rua, e alguém dizendo: esse aqui é quem o rei quis honrar. Quando ele terminou de dizer tudo isso, ele disse: mande trazer as vestes, mande trazer o cavalo, mande trazer a coroa e vista Mordecai. O que era que a mãe estava fazendo no pátio? Esperando o momento de falar com o rei para enforcar Mordecai, para destruir com Mordecai. Havia um decreto para que todos os judeus fossem mortos. O rei tinha dado esse decreto e a mãe estava ali para cumprir, e era a forca, começava pela forca de Mordecai, uma forca de 23 metros de altura. Agora pensem vocês, ele saiu dali de cabeça baixa, ele teve que vestir Mordecai, colocar Mordecai em cima de um cavalo e sair pelas ruas gritando. Ele foi quem teve que puxar o cavalo e sair gritando e dizendo: eis aqui quem o rei quer honrar. A ironia vai atingir o seu ápice quando o rei ordena: apreste e faze assim para com o judeu Mordecai. E aí esse texto me faz lembrar do Salmo 23, onde ele diz assim: preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Muitas vezes nós sofremos porque parece que os ímpios prosperam e os fiéis são esquecidos. Mas esse texto nos garante que Deus está guardando a sua recompensa. Não tente forçar portas ou buscar vingança com as próprias mãos. Aquele que humilha o soberbo sabe como usar os planos do seu adversário para te exaltar no momento certo. Onde o inimigo preparou uma forca, Deus pode
está preparando um desfile. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Eu não sei se você às vezes se sente assim, menor, pequeno. Se você sente que alguém puxou seu tapete. Se você sente que alguém está lhe maltratando, lhe desprezando, lhe injuriando, dizendo palavras até e coisas que você não fez, nem viveu, nem está fazendo. Deus está vendo todas as coisas. E no momento certo, na hora certa, Ele vai usar. Às vezes a forca está preparada, mas ao invés da forca você vai desfilar. Entende isso? Às vezes a gente pode estar pensando que Deus esqueceu da gente e que Ele está surdo para as nossas orações. Não pense assim, porque essa história nos ensina que a mão invisível de Deus está trabalhando no oculto, quando ninguém vê. Esse livro fala da providência de Deus, fala da soberania de Deus, fala da ação de Deus, mesmo que o nome de Deus não tenha sido citado em nenhum momento, Deus estava presente e agindo. Mas há um terceiro momento aqui nesse texto, a virada da mesa. Nós vamos encontrar aqui uma mulher, e hoje é o dia da mulher. Hoje é o dia da mulher, nós vamos encontrar o papel da mulher. Uma mulher que estava aqui com um propósito, que foi levantada, o nome desse livro é Esther, é dela que nós estamos falando agora. Ela foi levantada na história com um propósito, com um objetivo. Esther estava debaixo de oração e jejum. Torna-se uma peça-chave para o desfecho do julgamento. Esther não foi nem precipitada. Ela deu um primeiro banquete ao rei e ela se apresentou. E ela não disse nada ainda do que queria dizer lá, porque ela foi sábia. Ela teve a oportunidade de falar naquele momento, mas o Espírito de Deus a silenciou, para que o suspense preparasse o coração do rei e desse tempo para a insônia providencial ocorrer. Às vezes, irmãos, a gente acha que algumas coisas na nossa vida estão perdidas, ou que elas estão dando errada. Eu não sei se você já teve essa sensação algumas vezes, que acontece um problema, aí daqui a pouco adoece alguém, aí quebra o carro, aí acontece um outro problema, e aí quando você pensa que resolveu todos esses, acontece um outro problema maior, e parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, e você pode dizer assim, parece que eu estou sobre uma maldição, tem alguma coisa errada. As coisas às vezes vão acontecendo na nossa vida, Esther nos ensina que a mulher sábia sabe o tempo de falar. Se ela tivesse denunciado Amã antes da insônia do rei, talvez o resultado fosse diferente. Ela esperou o tempo de Deus para que a verdade caísse como a bomba sobre o adversário. Esther foi no segundo jantar. E a participação dela é marcada pelo sacrifício. Ela disse assim: se perecer, pereci. Se o rei não quiser me ouvir, quiser me matar e matar todo o povo judeu, que assim seja. Ela não aparece diante do rei como uma vítima indefesa, mas como uma advogada do seu povo. Ao dizer ao rei: dê-me a minha vida e a vida do meu povo, ela se identifica plenamente com os condenados. Ela diz a ele que é judia e ela vai dizer a ele o que aconteceu. Ela coloca o rei em uma posição de proteção ao dizer que o povo foi vendido. Ela expõe que o rei foi enganado por Amã. Esther usa de uma retórica santa para proteger não apenas a sua pele, mas a herança de Deus na terra. Você, mulher, pode ser sábia com as suas palavras.
Você pode dar conselhos sábios. A mulher, ela balança o becinho desde o início. A mulher carrega no seu ventre o filho. A mulher tem esse privilégio, o homem não tem. Graças a Deus. Porque dizem que dói tanto, né? E tem tantas coisas que acontecem. Graças a Deus, né? Para os homens, né, pastor? Mas, né? Para os homens. Mas a mulher tem os seus privilégios também. De ser mãe, de amamentar, de balançar o bebê, de cuidar dos seus filhos. Ela tem outros privilégios. Hoje de manhã a gente estava falando aqui sobre Susana Wesley, a mãe de John Wesley, que teve 19 filhos, que viveu em uma época que não tinha água encanada, energia, máquina de lavar, gás. Ela tinha que colocar água em bacias para lavar as suas roupas, cozinhar a lenha. Não tinha energia, ela era fogareiro, era, né, o que a gente chama lampião, lamparina. E que ela orava 2 horas por dia por esses filhos. E aí um desses filhos foi John Wesley, que fundou a Igreja Metodista. E depois vocês podem conhecer a história desse homem, né? O que ele fez, o que ele realizou. Teve uma mulher que esteve por trás disso, que orou, que cuidou, que abençoou. Entende isso? Hoje é o Dia da Mulher internacional, não é? Não é nem nacional, é internacional da mulher. Tem uma história por isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para a vida de Esté. Uma mulher também que foi chamada no seu tempo para ser rainha. Ela podia ter sido morta naquele dia, mas ela foi com o intuito de interceder pelo seu povo. Interceder pelo seu povo. Esté, então, vai nos mostrar a coragem cristã que chama o pecado pelo nome. Ela não suaviza a maldade de Amã, ela foi a sua voz firme após 3 dias de jejum, que vai desatar o nó jurídico que prendia o povo judeu. A providência usou a beleza de Esté para atrair o rei, mas usou a sua voz para destruir o plano do inimigo. E aí nós vamos concluir pensando. A cena final é uma ironia. O rei sai ao jardim para conter o pânico e a fúria, e Amã, desesperado, cai sobre o divã onde Esté estava para suplicar pela sua vida. Quando o rei retorna, interpreta o gesto como uma tentativa de agressão à rainha dentro de sua própria casa. É o golpe de misericórdia da providência. Um dos eunucos aponta para a janela e revela a existência de uma forca de 23 metros que Amã construiu para Mordecai. E a sentença do rei é curta e definitiva. Ele só deu uma palavra: enforcai-o nela. A Bíblia nos ensina que o ímpio cai na cova que ele mesmo cavou. Salmo 7:15. A ferramenta que o inimigo desenhou para a sua vergonha torna-se o palco da sua vitória. Eu não sei se vocês conhecem uma festa chamada Festa de Purim, que os judeus comemoram até hoje. Essa festa lembra justamente esse momento do livramento, onde o povo de Deus foi liberto pela rainha Esté. É o livramento. E eles comemoram essa festa, né? É uma festa dos judeus que lembram justamente esse momento. Que lembra justamente esse momento. Esté representa o papel da igreja e do intercessor.
Deus tem todo o poder, mas Ele escolhe agir através das nossas orações e da nossa disposição em nos arriscarmos pelo que é certo. Você tem usado a posição e a influência que Deus te deu, sua coroa, para beneficiar apenas a si mesmo ou para interceder por aqueles que estão sentenciados à morte? O livro de Esther é a prova cabal de que Deus governa a história, mesmo quando Ele parece ausente. Ele preservou o povo judeu no exílio para garantir que séculos depois o Messias, Jesus Cristo, pudesse nascer. A vitória de Esther e Mordecai não foi apenas para eles, foi para garantir o plano da salvação de toda a humanidade. Portanto, irmãos, descanse na soberania de Deus. Se você está enfrentando uma trama contra a sua vida, lembre-se, Deus está nos bastidores. Ele vê o que você não vê e ouve o que você não ouve. Também, irmão, não se vingue. Mordecai permaneceu fiel. Deixe que Deus cuide da justiça. Deixe que Deus faça a justiça. E por fim, Romanos 8:28 é real. Todas as coisas, diz esse texto, cooperam para o bem daqueles que amam. Então todas as coisas, inclusive a insônia do rei, o ódio de Amã e o jejum de Esther, cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus. Esta mão invisível está presente na sua, na minha e na nossa vida hoje. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Baixe sua fronte. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, que fala sobre a Tua providência, a Tua provisão, a Tua soberania, a Tua ação poderosa. Nós vimos aqui, Senhor, que havia coisas ordinárias que as pessoas estavam fazendo do seu dia a dia. Havia ódio no coração de pessoas, havia inveja no coração de outros, havia maldade no coração de outras pessoas, havia sentenças, havia forca. Mas o que eles não sabiam é que havia um Deus que estava trabalhando no oculto. Glória a Deus por isso. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Nós engrandecemos o teu nome porque nós sabemos que o Senhor age e que o Senhor opera e que o Senhor realiza e que o Senhor faz, porque a tua mão é poderosa e o teu braço é forte. Obrigado, Senhor, pela tua providência na nossa vida, pela tua provisão na nossa vida, pelo teu cuidado na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guiado os nossos passos. Obrigado porque o Senhor tem protegido a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos feito marchar rumo aos céus. Obrigado, Senhor, porque as circunstâncias, as lutas da vida, os problemas desta vida, às vezes tentam nos sufocar. Mas podemos ver que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor tem guiado a nossa vida, tem sido o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. Nós te agradecemos por isso, Pai, e te pedimos, em nome de Jesus, que nos ajude e nos ensine a continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.